Viva para construir. Nosso chamado é em Cristo. Deus nos chama em Cristo para uma vida de construção. Enquanto o mundo experimenta e trabalha na destruição, o discípulo de Cristo, novo nascido, vive para construir. E construir sua vida na totalidade em Cristo. O livro de Neemias, no Velho Testamento, é um livro sobre construir. Estamos olhando este livro com este tema, Viva para Construir. E temos pensado nele já por algumas semanas. Vamos continuar hoje e vamos lembrar onde se situa este livro histórico de Neemias, no Velho Testamento. 6 séculos, ou 5 séculos, na verdade, antes de Jesus Cristo. Lá está o povo de Israel, no Velho Testamento, no 6º século, já dividido. Infelizmente, fato triste na história de Israel, foi no 10º século a.C., a divisão do povo de Deus em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul também chamado de Judá. E os 2 reinos caminharam para longe de Deus, não andaram bem na presença de Deus. Os profetas avisaram que aquele caminho era perigoso e finalmente que Deus traria uma repreensão e finalmente o Reino do Norte foi invadido, arrasado pelo grande império da Assíria. Passaram-se algumas décadas, o Reino do Sul, o Reino de Judá, caminhou também longe do Senhor em 587, agora o grande império da Babilônia veio sobre este reino. Ele já tinha atacado algumas vezes, mas em 587 veio com poder total de destruição, destruiu a terra, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu as muralhas da cidade e levou o cativo, levou para o exílio da Babilônia grandes levas de cidadãos mais promissores. Mas Deus havia prometido que no arrependimento e no tempo certo ele restauraria o seu povo. Em 539 a.C., o rei Ciro, agora da Pérsia, domina a Babilônia e então se torna o grande império. E ele tem uma política diferente com os povos dominados e com os exilados. Ele permite o retorno dos cativos. E então, o povo de Deus também começa a voltar para a terra. E Judá, então, o Reino do Sul começa a ser reconstruído. Em 536, nós temos no livro anterior, a Neemias, o livro de Esdras, que narra as primeiras voltas. 536, Zorobabel volta e reconstrói o templo. O templo é reconstruído. Passado tempos, algumas poucas décadas, lá está Neemias na Babilônia, num cargo privilegiado, trabalhando na corte real da Pérsia, ou antiga Babilônia, melhor dizendo, e ele serve o rei. Homem de confiança do rei. Ele se apresenta como copeiro, posição muito privilegiada. Está no conforto da corte, um bom emprego, mas ele ouve falar, diz o primeiro capítulo de Neemias, sobre a situação de Jerusalém. Ele pergunta, ele diz, a situação está triste, as muralhas, está tudo destruído, os muros, muralhas eram importantíssimos para a cidade naqueles dias. E Neemias, então, tem seu coração movido por isto, ele aborda o rei, e finalmente, então, o grande rei, agora é o rei Artaxerxes, o rei Ciro já passou, um dos seus sucessores está no poder. Artaxerxes I autoriza a volta e dá a ele condições para isso, ele volta em caravana, com recursos, cartas reais, autorizando a conseguir material e fazer o trabalho. Ele volta com a finalidade de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nosso texto hoje está no capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 13 no livro de Neemias. Neemias 5, de 1 a 13. Antes de lermos o texto esta noite, vamos ler um verso-chave no livro de Neemias, um verso que expressa bem o espírito do livro, a tônica do livro. No capítulo 6, onde está esse verso, o verso 3, a situação é a seguinte: Neemias está lá envolvido no seu trabalho, certamente num andaime, e há muita oposição contra aquela construção. Ele tem que enfrentar tudo isso. E depois de muitas táticas, a oposição agora tenta atrair Neemias para uma reunião num dado lugar, certamente com más intenções. Eles enviam mensageiros
e chegam até Neemias, que está trabalhando, e dizem a ele: querem conversar com você, fazer um acerto, venha para a reunião. E Neemias, quando vê aquele convite lá de baixo, ele conhece a razão desse convite, e ele também sabe muito bem qual é o seu foco e a sua visão. E ele responde o seguinte, verso 3 do capítulo 6. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Que o projeto de Deus na sua vida não seja interrompido por qualquer distração. Nem o mundo, nem ninguém faça você descer. E quando o mundo vier, diversas formas. Às vezes até na voz de alguém que nem sabe que está sendo usado pelo maligno e o mundo. Ele aborda, diga: estou executando um grande projeto. Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, não posso descer. Não vou parar por nada, nada vai me tirar desse caminho. O projeto de Deus para mim, o projeto de Deus para o meu casamento, minha família, ninguém vai interromper, não vou parar. O projeto de Deus para essa igreja é um grande projeto. Não posso descer, desculpe-me. O texto de hoje, capítulo 5, versos de 1 a 13. Neemias 5, 1 a 13. Palavra do Senhor que chega a você na quietude desta noite, uma noite mais fresca, mas na presença do Senhor, da comunhão do Senhor aqui, nós queremos ouvir a palavra de Deus que pode chegar e na quietude desta noite fazer uma diferença de impacto eterno em nossas vidas. O Senhor então nos fale, que a palavra de Deus seja recebida por cada um de nós. Diz assim a narrativa: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos no mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podem fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também emprestamos dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob o juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Ao homem seja sacudido e esvaziado.
Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Em 1936, quando a Espanha estava envolta numa guerra civil, uma guerra interna, lá estava o governo republicano e havia um movimento revolucionário liderado pelo general nacionalista Emílio Mola. O general e as suas tropas, no meio daquela revolução, em 1936, avançava para Madrid. E ele foi entrevistado por jornalistas sobre aquele momento e como é que seria o desfecho de tudo aquilo. E ele disse que haveriam de vencer, ele e seus soldados venceriam. Ele disse: estou marchando para Madrid com quatro colunas de soldados, do exército. Mas, diz ele, dentro de Madrid, nós temos a quinta coluna. Cidadãos de Madrid lá dentro, vivendo lá dentro da cidade então, possivelmente parte do exército que era do governo, estava combinado em apoiar os revolucionários quando eles chegassem a Madrid. E então esses dentro da cidade que pertenciam ao governo, mas que já haviam passado para o lado dos revolucionários, foram identificados ou chamados por Emílio Mola, o general, como a quinta coluna. Nós temos 4 aqui marchando para lá, mas lá dentro já tem a quinta, esperando por nós, para nos apoiar e derrubar o governo. E passou então para a história essa experiência ou esse acontecimento, e essa expressão passou a ser uma expressão usada para todo aquele movimento de rebelião interna, para que auxilia um inimigo externo. Quinta coluna, o inimigo interno. O inimigo que parece que é amigo. O inimigo que pensamos estar conosco e não sabemos que é inimigo. Quinta coluna. Inimigo comum nas comunidades, países e outros tipos de ajuntamento. E aqui, nesse capítulo de Neemias, nesses versos que lemos, nós temos uma manifestação disso. Um tipo de quinta coluna, um tipo de inimigo interno. E aqui nós encontramos Neemias e o povo lidando com esse inimigo interno, essa quinta coluna. E eu e você, que queremos viver para construir, precisamos também lidar com o inimigo interno. Você precisa lidar com o inimigo interno. Nós, como igreja, precisamos lidar com o inimigo interno. A família precisa lidar com o inimigo interno. A comunidade pode ter um inimigo interno. Aqui está Neemias, esse grande líder, que realiza essa grande obra da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Era Neemias apenas um tipo, vamos dizer, de Neemaia, sonhava com alguns projetos arquitetônicos, etc. Não. Grande era a obra que ele realizava do ponto de vista urbanístico e da estrutura da cidade. Por quê? Por quê? Porque muralhas naqueles dias eram fundamentais para se estabelecer a cidade. Qual é a preocupação de Neemias? Com pedras? Não. Pedras eram apenas meios para um fim. Havia um fim maior. A preocupação de Neemias é a comunidade. Jerusalém, a cidade de Deus. Essa é a preocupação de Neemias. Por isso que no livro de Neemias, depois de 6 capítulos falando da construção da muralha, a partir do 7º, ele vai tratar de levar o povo ao confronto com a palavra de Deus, a colocar a palavra de Deus no coração do povo, porque senão não haveria comunidade de verdade. Então a preocupação de Neemias é com a comunidade de Deus, a história de Deus em construir a comunidade dele. E esse é um momento crucial, porque o povo de Israel tinha ido para o exílio, Jerusalém tinha sido arrasada, e Deus prometeu já no Gênesis que ele haveria de levantar o caminho da redenção. E lá em Gênesis ele chama Abraão e diz: em ti
Serão benditas todas as famílias da terra. Vou fazer de você um grande povo, e através desse povo haverá bênção para toda a terra. E nós entendemos isso que se cumpriu em Jesus Cristo. E agora entre Jesus e Abraão há esse momento quando parece que o povo de Deus vai desaparecer, então a história da redenção seria interrompida. E sendo interrompida, então, essa ação de Deus de formar a sua cidade, os redimidos que habitarão na Nova Jerusalém, um dia nas grandes cidades celestiais, não aconteceria. Então Neemias está aqui agindo no grande propósito de Deus da redenção na história da humanidade, que passa pela reconstrução de Jerusalém. A história continua do povo de Deus, então, depois disto, até chegar em Jesus Cristo. A preocupação é com a comunidade de Deus, a comunidade que Deus quer edificar. Mas pode haver inimigo interno. Nunca nos esqueçamos disto. Pode haver inimigo interno, e há com mais frequência até do que nós gostaríamos. Lide com o inimigo interno. Que você seja alguém que lida com o inimigo interno. A tendência é em não querer se lidar com isto. A nossa cultura bem brasileira. Somos amigos de todos, não vamos nos dispor com ninguém, aquela história toda, não é? Aquela sociabilidade muito brasileira, e nós não queremos mexer com as coisas que precisam ser mexidas. Lide com o inimigo interno, atentando para a gravidade deste mal. Como é grave este mal. O inimigo externo é um problema terrível. O inimigo externo da sua família, que está aí fora, o mundo, tenta penetrar a sua casa, seus filhos. O inimigo externo do seu casamento é terrível. O inimigo externo da igreja, o mundo, o diabo, terrível. Mas eu creio que o pior de todos é o inimigo interno. É muito mais sorrateiro, ardiloso e mais eficaz até no seu ataque, na sua forma de nos fazer mal. É preciso atentar para a gravidade deste mal e verificar que nenhum de nós começa a se aliar com o inimigo interno. Terrível. Às vezes é difícil de enquadrar, diagnosticar esse inimigo, porque está dentro. Os de fora é muito fácil. Aquele que veste o uniforme do exército contrário, aquele que carrega a bandeira do exército inimigo, esse é fácil de identificar. Mas quando o inimigo carrega a nossa bandeira e veste o nosso uniforme, muitas vezes quando nós percebemos, ele já avançou para muito longe e conquistou muito território. É preciso atentar para a gravidade deste mal. E quando o inimigo interno tem o seu dia, ele prevalece, que mal que ele causa. Eu tenho uma convicção que a Igreja de Jesus Cristo só pode ser derrotada pelo inimigo interno. Jesus deixou claro que nem os portões do inferno haveriam de prevalecer contra a sua igreja. E a expressão da Igreja de Jesus Cristo, ali ele fala da igreja dele universal, no mundo todo, através dos séculos. A expressão dessa igreja, que é a igreja local, só é derrotada por dentro, o inimigo interno. O mundo, com todo o seu poder e tentação, pode bater quanto quiser na igreja. Se a igreja for uma e una em Cristo Jesus, não há inimigo externo que possa derrotar a igreja. Aliás, o mundo já tentou de tudo contra a igreja. Perseguição, morte, martírio, sangue derramado. Não acaba com a igreja. Não acaba com a igreja. Aliás, um dos pais da igreja, isto é, um daqueles líderes que sucederam a liderança dos apóstolos, disse que o sangue dos mártires era como um tipo de coisa algo que regava. Quanto mais era derramado, mais brotava a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é assim. Eu creio que o casamento e a família também, que estiver unida em Cristo Jesus, não vai sofrer o ataque ou a derrota externa. O problema é interno. Quando o inimigo consegue penetrar a igreja e a família, aí o problema é sério. Atente para a gravidade deste mal. Lide com o inimigo interno.
E uma das formas de se lidar com isto é lembrar que toda comunidade, e as comunidades de Deus, têm a liderança. Não há comunidade sem liderança. Sempre há de haver a liderança. Então é preciso apoiar a liderança comunitária. A liderança que está procurando realmente fortalecer a comunidade segundo a vontade de Deus, é preciso que ela receba todo o apoio meu, todo o apoio seu. Lide com um inimigo interno apoiando a liderança comunitária. Como é desafiador formar uma comunidade. A liderança comunitária, seja na família, seja na igreja, e podemos pensar fora do sistema político, mas pensando nessas comunidades que Deus estabeleceu, a igreja e o casamento, a família, como é difícil liderar a formação da comunidade, buscar uma unidade, todo tipo de ataque para desmanchar isso. Neemias enfrentou essa situação. Lá está ele nesta liderança. E, de repente, vem a reclamação, vem a denúncia de que a situação econômica do povo está difícil, porque as lideranças, aqueles que tinham mais recursos, estavam explorando aquele momento e trazendo muitas dores e sofrimento para o povo em geral. O povo que estava engajado naquela obra da reconstrução da muralha. O contexto dá a entender que isso teria acontecido nos 52 dias em que construiu-se a muralha. Tremendo foi aquele trabalho. Nós lemos já no capítulo anterior, quando então todo o sistema foi montado lá em equipes e todos construíram ao mesmo tempo, cada uma faixa da muralha, e dessa forma trabalharam de uma forma muito empenhada, diz ele lá, horas e horas, e construíram rapidamente. Então, talvez teria sido no tempo dessa construção que esses problemas surgiram. Mas muitos entendem, parece que isso aqui se estendeu para além do tempo da muralha. Mas a verdade é que chega um momento quando o povo diz, olha, está difícil, não conseguimos continuar. E lá está a liderança que tem que ouvir isso. Há uma divisão dentro da comunidade. E aqueles que estão trabalhando contra, aqueles que passaram a ser um tipo de inimigo interno, porque eles não estão contribuindo para a unidade da comunidade, então, o bem-estar de todos. E lá está a liderança tendo que lidar isto. A carga da liderança em manter a unidade é muito grande, é muito grande. É preciso apoiar aquele que está liderando e chamando para a unidade. Neemias está lá, está liderando, grande é o peso. A abordagem dele, ou lidar dele ali é trabalhoso. Primeiro ele ouviu. É sempre difícil ouvir aqueles que trazem um problema difícil, doloroso. Ele ouviu, teve ouvidos para isso, com paciência. Mas diz que depois ele ficou furioso. O verso 6 nos diz que ele ficou furioso. Quando ele ouviu a injustiça que estava se fazendo e a destruição da comunidade, ele ficou furioso. E como líder, a vontade é de sair correndo e falar como se deve falar com todo mundo. E simplesmente tirar do peito o que oprime. E dizer as verdades. Mas diz aqui que ele ficou furioso, mas depois ele avaliou. O líder tem que se recolher, tem que pensar, como é que vamos resolver isso agora? Porque poderia sair para um justiciamento, ou tirar do peito o que estava ali oprimindo nessa injustiça, mas acabar com tudo também, porque seria um esparramo. Já viu o líder que faz isso? E nesta hora ele perde a cabeça, em vez de ajudar a reconstruir, atrapalha tudo. Mas depois também de avaliar e pensar então como fazer, ele confrontou os errados. Mas o verso 10 diz que ele deu exemplo também. Ele deu exemplo da sua contribuição para aquele problema. Aí está a liderança comunitária. Lidar com o inimigo interno exige que nós nos unamos à liderança que está buscando a unidade da comunidade e não fiquemos de fora e nem também vamos nos somar com aqueles que estão causando mal, os inimigos internos. Esses inimigos eram movidos pelo quê? Pela falta de visão da comunidade que se queria edificar. Eles não tinham essa visão. O inimigo interno é aquele que perde a visão da comunidade, da família, da igreja.
Ele começa a pensar nos interesses individualistas e imediatistas, aqueles interesses dele. Ele não pensa mais em termos da comunidade. Ele vê a comunidade como um espaço onde ele vai poder alcançar os seus interesses autocentrados e as suas vantagens. Imediatistas que poderão dar alguma vantagem para ele no momento, mas um grande prejuízo depois para todos. Aqueles que gostam de usar o próximo para o bem próprio. Isso pode acontecer dentro da família, dentro da igreja, dentro do país, como acontece isso, na verdade. Não tem visão comunitária. É preciso lidar com um inimigo interno, esse inimigo que é movido pela falta de visão comunitária. É insensível, esse inimigo é insensível ao foco comunitário, ao bem comum do projeto. Começa a pensar em si, no seu cargo, na sua posição, na sua projeção, talvez até então, como aconteceu aqui, na sua vantagem financeira. Não tem a visão comunitária. O inimigo interno é movido por isso. Lide com o inimigo interno, esse inimigo que é movido pela perda da visão comunitária para ter uma visão centrada em si mesmo e nos seus próprios interesses. É preciso lidar. Lidar como? Tem que haver uma confrontação. A atitude divisionista, a atitude que é inimiga da construção da comunidade de Deus, precisa ser confrontada. Lide com o inimigo interno confrontando a atitude divisionista. O povo finalmente denunciou. Claro que estava sofrendo, havia uma razão para a denúncia, mas o fato é que o povo denunciou. Diz aqui o texto, que eles foram a Neemias, que era o governador então estabelecido ali de Jerusalém, e disse: o problema é o seguinte, é este. Está acontecendo isto. Não vamos ficar mais quietos, subjugados. Nós vamos dizer do que está acontecendo. Quando eu e você vemos atitude divisionista, precisamos denunciar. Não dizer, olha, não é comigo. Esse é um problema da liderança. Essa atitude aparentemente neutra, mas que na verdade é uma atitude reprovável. O povo denunciou. É quando Neemias ouviu, Neemias o governador, que tinha a grande missão de construir as muralhas, sim, mas de reconstruir a comunidade. Quando Neemias ouviu, ele se posicionou. Ele não foi um líder que tentou brincar de política ali. Ele não foi um líder que tentou preservar o seu poder, negociando com esses poderosos, etc. Não, ele se posicionou contra. E ele confrontou. Primeiro ele se posicionou, disse a ele: o que vocês estão fazendo errado, eu vou chamar uma grande assembleia aqui, nós vamos conversar sobre isso. E ali ele confrontou. Mas confrontou como? Ele confrontou chamando ao arrependimento, estendendo a mão à reconciliação e à mudança de atitude. Deu oportunidade a eles de fazer uma reintegração total à comunidade, ao projeto, ao grande projeto que Deus tinha. Será que lá em casa alguém que confronta a atitude divisionista, diz: olha, estamos aqui com um plano de divisão, mas também que chama ao arrependimento? Será que na igreja há alguém assim? Diz: vamos ficar juntos, vamos ser um no Senhor. Lide com o inimigo interno. Confronte toda atitude, iniciativa divisionista. Quem é que está tentando fazer isso? Alguém em casa, alguém em outro lugar, alguém na igreja. Deus tem uma obra nessa comunidade onde você está inserido. Então, trabalhe com Deus e trabalhe com aqueles que estão comprometidos com Deus em fazer uma comunidade e formar a comunidade à volta do Senhor, revelado em Cristo Jesus. E agora, há um momento da redenção da comunidade, um novo começo. Todos eles reunidos ali, houve a confrontação, houve o chamado,
e vão então e respondem bem, então é firmado solenemente um compromisso de renovação comunitária, abandono de práticas divisionistas, individualistas, e diz lá então o verso final que toda assembleia, toda assembleia, quem estava sendo explorado e quem explorou, quem tentou dividir a assembleia em dois grupos e quem sofreu com essa divisão, todos se ajuntaram e toda a assembleia louvou o Senhor. Maravilhoso é o dia da vitória, quando dentro de casa, na igreja, o inimigo interno usado pelo mundo é derrotado. E ali, naquela hora, todos ganham. Todos ganham. Quem era o inimigo interno? Quem sofria com isso? Todos ganham. E a comunidade ganha. E ninguém perde. Toda vez que a chamado, na confrontação, chamado para o arrependimento não é atendido, quem ganha? Todos perdem. Porque a ruptura se estabelece. E nenhuma ruptura traz uma condição mais forte, mais perda. É preciso humildade e arrependimento. Dentro do casamento, dentro da família, dentro da igreja. Precisamos lidar com o inimigo interno. E muitas vezes precisamos perguntar: sou eu o inimigo interno? Ou estou eu somando? Ou eu estou me deixando ser usado pelo inimigo interno? E eu preciso responder também como é que eu estou reagindo ao chamado comunitário. Será que eu devo deixar algumas atitudes? Será que eu devo romper com alguns com alguma atitude? Algo que eu tenho que deixar para que Deus continue formando a comunidade que Ele quer formar. Lá no Jardim do Éden, Deus formou a família, grande comunidade. Em Cristo Jesus, Ele formou a igreja, grande comunidade. E eu e você sejamos sempre achados, não como divisionistas, ou se formos achados como divisionistas, possamos ser achados então em seguida como arrependidos. E possamos sempre fazer parte da comunidade à volta do Senhor, que numa só voz possa sempre louvar ao Senhor. Que Deus liberte membros da igreja, membros da família, da visão individualista, imediatista, não é do meu jeito, não foi como eu queria. E some, e sempre some. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que enfrenta muitas vezes inimigo interno, sim. Lembre-se que no círculo de Jesus, chamados apóstolos, havia um Judas, quinta coluna. Andava com Cristo. Era até aquele que administrava o dinheiro do grupo. Mas era a quinta coluna. Uma vez, o apóstolo Pedro se manifestou quando Jesus falou sobre a sua missão de ir a Jerusalém e morrer. O apóstolo Pedro se manifestou que Cristo não devia fazer isso de forma nenhuma. Jesus disse para ele: afasta de mim, Satanás. Naquele momento, o diabo encontrou espaço e brecha interna usando um elemento interno. Não que Pedro era Satanás, mas naquele momento ele foi usado como uma quinta coluna, tentando interromper o programa de Deus. Quando a igreja avança, vamos encontrar aqui e ali situações de divisão. No livro de Atos, por exemplo, nas cartas que o apóstolo Paulo escreve. Deus tem uma grande obra, Deus está executando um grande projeto em casa, na igreja. Eu e você sempre eu e você sempre venhamos a lidar com o inimigo interno. Começando primeiramente a verificar se nós mesmos não somos esse inimigo interno. E que, para a glória de Deus, eu e você sejamos sempre achados sendo a solução e nunca o problema. Casa e na igreja.
E nós todos haveremos de ser abençoados, nós todos haveremos de ganhar com isso, e é o que Deus quer para nós. Há motivos, há razões, há vozes para se pensar em atrapalhar a comunidade. No meio dessa semana, é uma hora de nós nos realinharmos com o Senhor, e aí nos realinharmos então à volta dele com a comunidade do Senhor. Vamos orar nesse instante.